Shabbat Shalom, amigos! Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. E como prometemos na aula passada, vamos retomar hoje o tema de Isaías 53 e analisar a identidade do servo sofredor que lá é descrito, para determinar se realmente se trata de uma pessoa jurídica, neste caso Israel, que sofre, ou se refere a uma pessoa natural que se responsabiliza pelos pecados imperdoáveis na lei de Moisés a favor de todo Israel e por cujos sofrimentos, feridas e mortes, cumpre o papel de Goel, de Redentor, prometido a Sion, a favor dos que se arrependem dos pecados que não têm perdão na lei de Moisés. Bem, nessa ordem de argumentos jurídicos apresentados, primeiro, a lei de Moisés não tem provisão de expiação para os pecados punidos com a pena capital, como uma categoria de pecados conhecida como pechá ou pechaim, cuja violação requer sentença de carete ou corte da comunidade, destruição das raízes espirituais da pessoa, ou seja, pena de morte espiritual, impossibilidade de entrada no mundo vindouro. Exemplo desse tipo de pecado: bestialismo, idolatria, moloquismo, feitiçaria, assassinato. Nenhuma pessoa que tenha cometido idolatria, assassinato, bestialismo, adultério, feitiçaria, etc., de forma voluntária, premeditada, com alevosia, nem sequer arrependendo-se, encontrará expiação para sua alma e, portanto, não poderá entrar no mundo por vir. Está condenado à destruição espiritual, cujo destino, lo aleno, seria a escuridão eterna. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento: Deus Altíssimo introduziu um recurso para o perdão e expiação desses pecados de morte eterna. Não dentro da lei de Moisés, mas sim no recurso da lei do Goel, para evitar que uma pessoa que se arrependa perca a oportunidade de expiar seus pecados de morte. Esta é a lei do Goel. É uma lei feita para resolver um nó jurídico que não permite expiação para este tipo de pecados, mas que ao mesmo tempo deixaria sem esperança a maioria. Esta lei foi anunciada pelo profeta Isaías, capítulo 59, verso 20, de sua profecia, que diz da seguinte maneira: Uba le Zion goer, yushev besha peokov, neum Adonai. Um Goel, um Redentor, virá a Sião, e aos que em Jacó se arrependerem de pecha, os pecados intencionais que não têm perdão na lei de Moisés, declara o Senhor. Este foi e continua sendo o meu segundo argumento. Terceiro, há um servo sofredor em Isaías 53, a quem Deus Altíssimo responsabiliza por este tipo de pecados. O servo sofredor aceita a missão encomendada e então Deus Altíssimo transfere sobre o servo sofredor de Isaías 53 a culpa dos pecados de morte, ou pechaim, cometidos intencionalmente e dos quais os filhos de Jacob fazem techuvá, se arrependem. O texto prova para demonstrar este argumento está em Isaías 53, verso 5. Vamos olhar em nossas Bíblias, ok? Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, nossos pecados intencionais. Pechaeno, nossos pecados cometidos com rebeldia, com premeditação. Pechaeno, os pecados condenados por carete na lei de Moisés. Sim, pena de morte. Diz que este Goel, este servo sofredor, foi ferido por meu pechaeno, moído por nossas iniquidades. O castigo foi. Por nossa paz caiu sobre ele e por suas feridas fomos curados. Esses são os três argumentos. A conclusão
Depois de ouvir esses três argumentos, os filhos de Jacó que se arrependem desse tipo de pecado recebem o benefício do servo sofredor e Deus Altíssimo decreta anulada a pena capital, expiam suas faltas e lhes concede uma porção no mundo dos vivos. Em outras palavras, o servo sofredor de Isaías 53 assume a responsabilidade perante Deus Altíssimo por esses pecados de morte. Ele morre por eles em seu lugar. E como resultado, duas coisas juridicamente extraordinárias acontecem. Primeiro, com a morte do servo sofredor, a lei de Moisés, que exige a morte de um transgressor, é satisfeita. E segundo, com a morte do servo sofredor, os filhos de Jacó que se arrependeram dos pecados intencionais, punidos por Caret, recebem o benefício do perdão e da expiação concedidos pelo Eterno através dos méritos do Goel enviado a Sion. Esse é o argumento. Belo argumento, de extraordinária esperança, magnífica solução de Deus Altíssimo, que, por um lado, satisfaz a justiça da lei e, por outro lado, o povo sem esperança pode receber os benefícios do perdão, os benefícios da expiação para um tipo de transgressão que não tem perdão na lei de Moisés e, portanto, justificados pelo próprio Hashem, podem agora ter a segurança da entrada no mundo vindouro. No entanto, como vimos na aula passada, alguns intelectuais judeus, nos séculos 2, 3, 11 e 13, respectivamente, após o nascimento de Yeshua, interpretaram Isaías 53 não como uma alusão ao sofrimento de uma pessoa natural. Nesse caso, há um ungido para a missão de Messias sofredor, mas há uma pessoa jurídica, ou seja, como uma referência ao sofrimento do povo de Israel no exílio, castigado por Deus, mas ao mesmo tempo servindo no exílio em favor das nações para as quais o povo de Israel no exílio ensinaria a grandeza da identidade do único e verdadeiro Deus de Israel. Até hoje encontramos que essa interpretação apologética dada primeiramente por Trifo e depois, no século II, por um grupo de intelectuais judeus anônimos nos dias de origem do século III, depois por Raji, o francês, no século XI e, finalmente, por Nasmanides, o sefardita, no século XIII. É a que muitos de nossos irmãos judeus pertencentes ao judaísmo rabínico talmúdico continuam usando para insistir com eles, que Isaías 53 é uma referência a Israel como servo de Adonai, não uma referência a qualquer outro personagem, muito menos a um suposto Messias sofredor. E então, na aula passada, fizemos uma pergunta que espero que se lembrem. O que descobrimos? Quando excluímos as interpretações apologéticas de Trifo, os anônimos judeus mencionados por Orígenes e depois por Oshi e Narmani do século II, III, XI e XIII, respectivamente, todas vindas de áreas apologéticas, o que descobrimos é simplesmente espetacular. Espetacular, isso é precisamente o que vamos começar a estudar nessa sessão da aula. Em primeiro lugar, ninguém pode negar que nas escrituras hebraicas, Israel também é identificado com o título de servo do Eterno. Vamos ver o testemunho bíblico, sem ser exaustivo. Os seguintes textos que vou compartilhar demonstram que, na Bíblia hebraica, no Tanakh e especificamente no profeta Israyahu, no profeta Isaías, Israel recebe a identidade de um título, recebe o título que lhe dá a identidade de servo de Hashem, o servo de Adonai. Isaías 41, 8 diz assim: mas tu, Israel, servo meu Jacó, a quem escolhi, descendente de Abraão, meu amigo. Está claro que aqui Israel é visto como Adivi, meu servo, servo de Hashem,
Outra citação, Isaías 44, versículos 1 e 2. Isaías 44, versículos 1 e 2. E agora, ouve, Abdi, meu servo Israel, a quem escolhi? Veja como novamente se identifica Israel com Abdi, meu servo, ou seja, servo de Adonai, escolhido para uma missão única no mundo. Vamos ouvir outro testemunho que demonstra como em Isaías se identifica Israel como Abdi, meu servo, servo de Hashem. Isaías 45, versículo 4, por amor de meu servo Jacó, Abdi Yaakov. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, chamei-te pelo teu nome, honrei-te, embora não me conhecesses. Veja como mais uma vez se identifica Israel como Abdi, meu servo, servo de Adonai, escolhido para uma missão única no mundo. Diz este texto de Isaías, Israel Bejarti, Israel meu escolhido. Está claríssimo nas Escrituras que Israel também recebe esse título. Vamos ouvir outro testemunho de outro texto que demonstra como em Isaías se identifica Israel como Abdi, meu servo, servo de Hashem. Isaías 48, verso 20. Saiam da Babilônia, fujam dos caldeus, com voz de júbilo anunciem, proclamem isto, publiquem até os confins da terra. Digam, o Senhor remiu, Abdo, Yaakov, Abdo, Yaakov, seu servo Yaakov. Como é evidente, Israel é identificado como Abdo Yaakov, servo de Yaakov. Não há dúvida alguma que em todos esses textos de Isaías, Israel é apresentado como servo do Senhor. Mais um texto, caso alguém ainda tenha dúvidas. Yeshayahu, capítulo 49, verso 3. Isaías 49, 3. E ele me disse, Abdiatá Israel, Abdiatá Israel, você é meu servo, Israel. Quem pode duvidar que em todo o livro de Isaías, Israel é apresentado como um povo escolhido, como o servo de Hashem? E está claríssimo, claríssimo como a luz do sol, Israel é visto como o servo do Senhor. Vamos então avançar um passo nos argumentos e colocar isto no contexto específico de Isaías 53 e ver o que encontramos. Quando digo contexto específico, me refiro não a um contexto amplo, mas sim ao que precede e o que se passa em torno de Isaías 53. Primeiro vejamos o que antecede imediatamente, Isaías 52, verso 4. Pois assim diz Hashem Elohim, meu povo desceu ao Egito no início para residir lá. Depois os assírios os oprimiram sem motivo. Veja que se fala de Israel como oprimido sem razão. Isaías 52, verso 13. Eis aqui Abdi, meu servo prosperará, será exaltado, levantado e muito engrandecido. Veja que aqui novamente se fala de Israel como o servo do Senhor. Então vejamos o que acontece depois do capítulo 53, ou seja, o que vem logo após o capítulo 53. Isaías 54 também fala de Israel como servo de Adonai. Ouçamos isso já, Isaías 54, verso 17. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda língua que se levantar contra você em juízo. Esta é a herança de Adonai, dos servos de Adonai, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Assim sendo, no capítulo 52, fala-se de Israel como oprimido sem causa. No capítulo 54, é dada uma promessa de consolação a Israel como Abdei Adonai, servos de Adonai. Se no capítulo 52 de Isaías, antes do capítulo 53, se fala de Israel como servos do Adonai, oprimimos Israel como servos do Adonai. E logo no capítulo 54, que segue imediatamente ao capítulo 53, continua-se falando do povo de Israel como Abde Adonai, como servos do Adonai. Como explicar que no capítulo 53, que está bem no meio, entre o 52 e o 54,
54, o termo implícito de servo do Adonai seja outra pessoa que não Israel? Quando você vê isso assim, não teria razão, Trifo, os judeus anônimos da época moderna. Origem. Não teria razão, Rashid, não teria razão Najmanides, que destacaram precisamente essas evidências e afirmaram em seus dias que o texto de Isaías 53 é uma referência a Israel como servo de Hashem ensinando nas nações, através do exílio sobre o Elohim 1 e 2, único de Israel, mas que depois desse longo exílio, desse sofrimento no exílio, desse tormentoso exílio, Hashem o traz de volta à terra e o exalta aos olhos das nações. Antes de seguir adiante, descobrindo coisas maravilhosas do capítulo 53 de Isaías, esta pergunta precisa ser respondida. E é isso que faremos, mas será na próxima semana, com a ajuda do Eterno, porque nosso tempo hoje acabou.